Olá a todos. Hoje vamos falar de operações em pilhas, que é uma das bases para os funcionamentos de sistemas de compilação, em especial conectados às máquinas virtuais, que é o tema desse próximo ponto do curso. Antes de começar, vamos falar de duas pessoas que tiveram um papel importantíssimo na definição de sistemas operacionais e compiladores, que é o Ken Thompson e o Dennis Ritchie. Ambos estiveram no projeto do Bell Labs, do desenvolvimento do Unix, que é um padrão de sistema operacional largamente usado. Então, o Linux é um padrão Unix, o macOS usa um padrão Unix, servidores, em geral, usam sistemas Unix. Ou seja, o que foi decidido de projeto por essas duas pessoas foi continuado e hoje é realmente muito usado. Junto com isso, eles também desenvolveram a linguagem C. Ela foi evoluída de outras linguagens anteriores, em especial o Algol, e o C se tornou um padrão também de desenvolvimento. Era uma linguagem de alto nível, mas que você conseguia usar estruturas bem sofisticadas para desenvolver seus programas, e ela se adaptou muito bem para desenvolvimento de rotinas para os sistemas operacionais e, no caso, para o Unix. Outra linguagem que é muito importante é o Lua. O Lua é uma linguagem que roda numa estrutura de máquina virtual também, só que em vez de baseada a pilha, é em baseada a registradores, o que traz alguns benefícios. Essa linguagem ela foi desenvolvida lá na PUC do Rio pelo Valdemar, Roberto e Luiz. Eles criaram essa linguagem, ela é desenvolvida para ter grande desempenho e ocupar muito pouco espaço de memória, ou seja, todo interpretador, toda a linguagem, depois de compilada, ela fica muito pequenininha. E aí você desenvolve seus programas que rodam nela, a eficiência em geral é boa. O código-fonte do Lua é realmente algo sofisticado, então usam-se rotinas bem elaboradas para se ganhar algum desempenho e gastar pouco recurso de memória. Essa é uma das grandes vantagens do Lua. Bem, vamos então aqui para a motivação do que vamos discutir nessa aula. Queremos ter programas em linguagens de alto nível, por exemplo, aqui usando estruturas de classe, funções, métodos, atributos estáticos, ah, retornando valores, ou seja, hoje esse é o padrão de desenvolvimento. Porém, nós já entendemos que o computador ele não funciona, ele não consegue ler isso direto. Nós precisamos de várias transformações desse código para chegar a um código que de fato a máquina execute. Ou seja, precisamos converter esse código para um assembly, por exemplo. Um assembly é facilmente convertido para a linguagem de máquina e a máquina consegue executar o código que nós pedimos. Para começar, vamos falar um pouquinho de aritmética de pilha. A aritmética de pilha é o seguinte: eu posso colocar dados em uma pilha. O que é uma pilha? Eu vou colocando meus dados nessa pilha e depois eu posso fazer operações. Então, por exemplo, supomos que em alto nível a gente queira fazer x igual a 17 mais 19. Ok. O nosso computador ele consegue entender isso, interpretar e executar. Porém, nós vamos aqui mostrar como que isso é feito de uma das formas, que é usando a máquina pilha. Então, à direita, a gente pode ver um processo. Então, primeiramente, o que a gente faz? Bota o 17, depois botamos o 19 na pilha, e aí chamamos o comando add. O comando add, o que ele faz? O comando add, ele tira dois dados da pilha, no caso, dois números, soma e coloca o resultado da soma de volta. A partir disso, eu posso pegar esse dado e colocar em alguma posição na memória. Por exemplo, vou colocar numa posição de memória chamada x. Bem, então vocês já viram que temos algumas estruturas aí para organizar nossos dados. Uma das mais importantes que a gente vai trabalhar é a pilha, o stack, que a máquina virtual usa para colocar os dados, tirar os dados e otimizar aí os recursos do computador de uma forma bem elegante. Então eu consigo trabalhar nessa
esse sistema intermediário para tratar os meus dados, baseado nesses pushes e pops, ou seja, eu ponho meu dado, ponho outro dado, tiro eles, faço alguma operação de pilha, e Java, .NET e outras linguagens usam essa estrutura de pilha. Algo também, para a gente não esquecer, SP, que é o Stack Pointer. Ele basicamente é um ponteiro que diz onde está o topo da pilha. Esse topo é a próxima posição disponível. Ou seja, pense que a pilha esteja vazia. Se a pilha estiver vazia, não tiver nada, o Stack Pointer coloca justamente onde eu colocaria o próximo dado. E a pilha vai crescendo, o Stack Pointer vai avançando. E vou tirando dados da pilha, o Stack Pointer vai voltando. O heap é outra área da memória do computador, onde nós armazenamos mais dados dinâmicos. Então, o heap ele tem uma região de memória que eu vou delimitando outros pedaços para meus dados. Então, se eu quiser criar um vetor de dados, eu vou lá no heap e bloqueio um pedaço da memória, informando que meus dados vão ficar lá. O heap, ele de fato tem várias estratégias de alocação, mas a ideia principal é uma área que eu vou colocando meus dados dinâmicos. Seria o que conhecemos normalmente como nil aí, ou malloc do C, ou nil do Java, ou C++. Bem, vamos ver aqui um exemplo então de operação em memória. Então, temos aqui um código que tem um push constant 10, push constant 20. No nosso computador, estamos colocando aqui que meu stack pointer está lá na posição 0 da RAM, por exemplo, e o meu stack pointer aponta então para 256, ou seja, o topo da minha pilha está no endereço 256. No caso, nosso algoritmo, a pilha vai crescer diretamente, ou seja, se eu der um push constant, eu coloco o 10 lá na posição e minha pilha vai ter o ponteiro avançado para 257, que está atualizado aqui em cima também. Ok? Vou botar o push constant 20, vou colocar o valor 20 na minha pilha. Quando eu faço isso, coloco o valor 20 e automaticamente também aumento o valor do meu stack pointer. Outro exemplo, vamos colocar agora aqui constant 30 na pilha. Então vamos começar com constant 30. Coloquei lá, meu stack pointer avançou para o 257. Vamos colocar agora 2048, 2048. Coloquei esse valor na pilha, avancei também. Tá, uma das estratégias é usar ponteiros para fazer referências. Então, o que eu posso fazer? Coloquei aqui pop pointer 1. Pop pointer 1 vai fazer o quê? Ele vai tirar do topo da pilha um valor, o valor que tiver no topo da pilha, ele vai tirar e vai colocar, no caso, no that. Então, o meu algoritmo de pilha vai estar fazendo isso. Perceba que eu estou colocando dentro da posição, no caso aqui de memória, 4. Eu vou colocar o valor 2048 na posição 4. Então, vamos fazer isso. Tirei aqui e voltou. Agora, eu quero fazer o seguinte. Em vez de colocar o valor lá no that, eu vou querer colocar o próximo valor, fazer um pop that 0, no valor apontado pelo that. Então, está lá no that 2048, eu tenho o valor 30. O que eu vou fazer? Quando eu der o pop that, ele vai tirar pop para o endereço que that está apontando, que no caso é 2048. Então, faço isso e o 30 foi lá para 2048 e o stack pointer voltou para 256. Ok, aqui um exemplo com vetores. Vetores são estruturas de dados muito usadas em computador e basicamente são os dados um depois do outro na memória. Então, quando eu tenho um vetor de 10 elementos, se os elementos forem aí do tamanho da palavra do nosso computador, eu coloco um depois do outro. Então, eu tenho um exemplozinho que dá para ver como é que eu vou preenchendo um vetor usando essa pilha e esse recurso de this, that. Então, vamos começar. Primeiro eu boto 2048 na minha pilha e coloco depois no temp 0. Temp é um espaço aí de memória, um segmento de memória para justamente para esse tipo de coisa, temporário, depois eu posso ignorar a existência dele. Vou botar no temp 0. Depois eu vou colocar 0 na pilha e vou colocar no temp 1.
Então, temp 0 está com 2048, temp 1 com 0. Criei aqui um label para loop. Para que eu vou usar isso? Para justamente aqui embaixo, essa última linha do código, eu vou querer que, ao chegar aqui, ele pule para aquele label. Então, go to para o loop, para o label loop. Então, meu código vem daqui e ele volta para esse ponto. Beleza. Na primeira vez que o programa rodar, o que vai acontecer? Eu vou colocar o valor que está no temp 0 na pilha, que no caso, na primeira vez é 2048, temp 1, que é 0, vou somar, continua 2048, e vou colocar no pointer 0. O pointer 0 é a referência para o this, no meu caso aqui. Beleza? Então, coloquei 2048 no meu this, push temp 1. Temp 1, a gente já viu, está com 0 nessa primeira rodada, e vou dar agora pop this, 0. Ou seja, eu vou colocar no this, e o this está 2048, então eu vou copiar 0 para a posição 2048, tá? Que é o que está aqui. Boto o valor do temp 1. Depois eu boto uma constant 1 aqui. E o que eu vou ter? Eu vou somar uma com a outra. Então, no caso, 1 mais 0, 1. Somo. E vou colocar de volta no temp 1. Então, meu temp 1, que estava na primeira rodada com 0, agora está com 1. E aí o programa roda de novo. Esse programa, se você for ver bem o que está acontecendo, ele vai ficar preenchendo as posições de 2048 para frente com 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou estar preenchendo número a número. Bem, então nós vimos aqui dois comandos para o fluxo de execução. Tem um terceiro, que é o goTo. Mas o label, eu posso marcar meu código com os labels. Então eu marco onde eu quero depois fazer um salto de execução. E eu tenho o comando mais puro, que é o goTo, só goTo. goTo é o nosso salto aí, o jump incondicional. Ou seja, chegou no goTo loop, ele vai lá para o label loop. E eu posso ter também aqui o if goTo. O if goTo é o seguinte, ele vai pegar o que está no topo da pilha, ele tira do topo da pilha, inclusive, e vê se for um valor verdadeiro ou falso. O conceito para definir se é verdadeiro ou falso é o seguinte: falso é 0. Se tiver 0 no topo da pilha, é falso. Qualquer outro valor é considerado verdade. Em especial, sugiro fortemente usar -1 como valor de verdadeiro. Isso vai simplificar aí algumas operações do futuro. E é mais fácil de visualizar se você estiver trabalhando com um código em binário. Bem, o if goTo então vai ver se é verdadeiro ou falso e vai fazer o goTo dependendo disso. Então aqui, por exemplo, eu teria aqui um comando push constant 0, um push temp 1, e eu vou dar esse comando equal. O equal ele vai ver o que eu coloquei no constant 0 e o que eu coloquei no temp 1 são iguais. Então ele vai pegar os dois, tirar, vai ver se é igual, vou colocar um valor aí dizendo se é igual ou não. E depois o if goTo vai tirar, inclusive, esse valor do igual e vai fazer o goTo dependendo se for igual ou não. O goTo é uma instrução meio abominada aí por muitos, mas a verdade é que no computador a gente já viu o jump, goTo é uma evolução do jump e internamente é assim que funciona. Mas a verdade é, evitem usar esse tipo de instrução em linguagem de alto nível, ela pode comprometer a estrutura do seu código, então tem uma série de inconvenientes. Mas a verdade mesmo é, dentro do computador é um monte de goTo e jump para tudo que é lado. Aqui está mostrando uma conversão, por exemplo, de um if, else, de um while, mais ou menos a lógica, uma possível lógica para converter para goTo. Aqui um esclarecimento. Programar diretamente nessas linguagens de máquinas virtuais, em especial a pilha, é algo que raramente as pessoas fazem. Da mesma forma que programar em assembly é muito raro, programar nesse tipo de linguagem também é raro. Aqui o objetivo até é entender como isso funciona. Sim, de fato, você pode programar, não há nada que proíba, não é trivial. Você tem que entender todas as funcionalidades, que em geral não são muitas, não são muitos comandos, são muitas instruções que mesmo linguagens sofisticadas têm. E você consegue lá realmente produzir todo o código, os programas super sofisticados que você vê no seu computador podem e passam por linguagens desse tipo. Você, como programador, vai precisar programar nisso? É muito raro. Contudo,
é um conhecimento que você pode ter que pode te ajudar a entender melhor o computador. Então, um engenheiro de computador, idealmente, teria que compreender minimamente como isso funciona para poder fazer design de softwares melhores ou de hardwares melhores. Ele pode atuar dos dois lados. Agora, um pouco de projeto para conversarmos aqui é a restrição tripla. Quando você está desenvolvendo um software, um projeto em geral, algo para a sua vida, as coisas elas normalmente são umas influenciadas pelas outras, ou seja, suponhamos que você queira fazer algo com mais qualidade, um software com mais qualidade. Vamos dar o exemplo da discussão desse curso. Se eu quero um software de maior qualidade, o escopo vai aumentar. Eu vou ter mais testes, mais rotinas para tratar possíveis erros, ou seja, isso vai ficar maior. Consequentemente, o custo vai ficar maior e o tempo também, vou precisar de mais tempo. Tá? Se você quiser agora, supomos, diminuir o custo. Se eu diminuir o custo, eu tenho que diminuir o escopo, o que fatalmente vai influenciar aí a qualidade e, assim, pode até diminuir o tempo. Mas se você diminuir os dois, o custo fica menor, mas o escopo menor. Ou seja, as coisas elas têm relação. Então, isso é importante, porque tempo muitas vezes é algo que você não consegue mexer. Ou seja, você tem um prazo, o prazo tem que ser, vamos entregar isso daqui uma semana, um mês, poucos dias. Então, você vai ter que talvez trabalhar com qualidade ou custo. Essa imagenzinha é bem interessante. Ou seja, podemos ter serviços bons, baratos e rápidos, né? Você escolhe dois. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for bom e rápido, não vai ser barato. E se for rápido e barato, não vai ser bom. E a vida é mais ou menos assim. Ou seja, você dificilmente consegue os três. Na verdade, na teoria ou na prática, você não consegue os três. Uma outra forma é a discussão de trabalhar smart. Isso aí é algo que se fala muito. Espero que sirva de inspiração para alguns. Mas é justamente esse ponto de ser específico, mensurável, atingível, realista e entender as limitações de tempo. O seu tempo é limitado, então assim, será que é atingível o que eu quero no meu tempo? E será que é realista o que eu estou propondo? Será que eu consigo depois medir isso tudo? E assim, se é objetivo. Então assim, o desenvolvimento de projetos envolvem várias fases e temos que ser smarts aí, tentar entender todos esses pontos aí, porque senão vai acabar em frustração, não vai chegar no objetivo desejado e teremos um problema. Então vamos tentar pensar de forma smart. Isso encerra essa aula. Muito obrigado a todos.